Leonardo descobre que é filho de Júlio. Ângela e Nélida descobrem que Salma está fingindo para Leonardo que está com depressão, com a ajuda de Álvaro. Félix tenta matar a testemunha que irá depor a favor de Adela. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 2 a 6 de setembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Ângela se afasta de Leonardo e diz que é melhor ele não abraçá-la. Leonardo pergunta por que não. Ângela diz que é porque não pode estar perto dele sem sentir que ele a ama assim como ela o ama, porque quando o abraça, sente que morre. Leonardo diz: você tem razão, por que prolongarmos a agonia? Nancy chega ao hotel onde Félix estava se escondendo e o policial Garcia a agradece por ter o avisado. Nancy diz à Luz que suspeitou de que estava acontecendo algo mal e pediu para os policiais a localizarem através do seu celular. Nancy recebe uma ligação do hospital avisando que Pablo acordou. Luz fica muito feliz e elas saem apressadas para vê-lo. Geraldo conta para Ângela sobre a conversa que Álvaro teve com ele. Se coloca à disposição para ajudá-la, mas pergunta se ela está preparada para ir embora. Ângela diz que sim, que ela e a mãe já sofreram muito naquela cidade, ainda mais agora que ela não vai poder estar com Leonardo. Geraldo diz que vai falar com o secretário da saúde e promete que vai fazer tudo o que pode para ajudá-la. Pablo diz à Luz que está bem, porque ela está com ele. Clarinha mostra para Dário o trabalho que está fazendo com Sebastião. Dário elogia o trabalho deles, mas diz que será muito sincero com ela e que tem medo de que este jovem Sebastião queira algo a mais com ela. Clara diz que ele não tem por que sentir ciúmes e o abraça. Valdomiro ajuda Félix a cuidar do seu ferimento no braço. Salma diz a Leonardo que tem tido sonhos muito feios, que não sabe se é pela depressão que tem, mas não gosta. Leonardo pergunta o que ela está sonhando. Salma diz que sonha que a bebê morre em sua barriga, que não se mexe e ela tem muito medo de que isso aconteça. Manipuladora, Salma diz que ele tem que fazer ela se sentir protegida e que não a deixe só, que as duas precisam dele. Ângela vai ver o filho e diz que nunca vai deixá-lo só. Ela canta uma música para ele. Álvaro se aproxima e fica observando os dois em silêncio. Samantha briga com Oscar por não ter depositado dinheiro para os jornalistas, para ela ser a capa da revista e para a sua apresentação como o futuro do consórcio Vega. Oscar diz que o orçamento para a área dela em relações públicas foi cancelado e por isso ele não pôde transferir o dinheiro para nenhum dos jornalistas. Furiosa ao saber que foi o pai quem fez isso, Samantha vai falar com ele. Geraldo avisa que vai fiscalizar as finanças do consórcio e muitas coisas vão mudar ali. Ele diz: eu te lembro, você que começou essa guerra, então se prepare para as consequências. Samantha manda o pai se preparar, porque não terá piedade dele e agora sim ele vai conhecê-la. Dário fica sabendo que a mãe quer ir embora e diz que ela quer fugir de algo. Flávia diz que isso não é verdade e manda ele não se meter na vida pessoal dela. Flávia volta a falar da relação dele com a Clarinha e diz que se ele a ama tanto como diz, que não roube dela a oportunidade de encontrar um homem mais jovem do que ele. Essa Flávia também sabe ser chata, viu, quando ela quer. O pobre do Dário tentando mudar e ela não perde a oportunidade de fazer o filho se sentir mal. Depois de ter ficado com Júlio novamente, Mirches diz que ele está sendo o melhor cliente agora do que nos velhos tempos. Ela sai do quarto deixando sozinho e ele aproveita para pegar o gravador. Álvaro diz a Samantha que precisa falar com ela sobre eles, sobre a felicidade deles e que já não podem continuar vivendo assim. Samantha fica animada com o que ele diz e eles combinam de conversar mais tarde em casa. Leonardo consegue as anotações da investigação que Benjamin estava fazendo sobre a morte do pai dele. Benjamin anotou que Sandro Santillana morreu por causa do grande consumo de álcool e por remédios para hipertensão. Leonardo diz que o pai não era hipertenso e se pergunta quem deu esses remédios para ele. Benjamin anotou que Mirtes conhecia muito bem Aníbal Trevino, mas que ela negou isso em suas declarações. Leonardo se pergunta o que a mãe está escondendo. Clarinha mostra para Dário a sua novela gráfica e diz que é assim que termina o primeiro capítulo da história de amor deles. Dário diz: uau, você quer que nós façamos isso? Realidade?
Clarinha diz que sim, porque é a única maneira que vão deixá-los ser felizes. Júlio ouve a gravação de Mirtes e Samantha e descobre que Leonardo é seu filho. Ângela vai até a sala de Leonardo, diz que já tomou uma decisão e eles não voltarão a se ver. Samantha chega em casa feliz e pergunta a Álvaro do que ele queria que falassem. Álvaro diz que os dois estão se destruindo, se transformando em verdadeiros monstros. Ele ama a Ângela, já não quer e nem pode continuar com aquela mentira e eles têm que se divorciar. Ângela diz a Leonardo que quer que ele saiba que logo ela vai voltar para Real do Mar. Leonardo não quer que ela vá. Ele diz que o tempo que esteve com ela, por mais curto que tenha sido, vale mais do que a vida dele. E que a tristeza de não poder tê-la agora é o preço que ele tem que pagar por todos os erros que cometeu. Mas pelo menos agora ele pode dizer que conheceu o amor. Ângela diz que antes ele esteve apaixonado por Salma. Leonardo diz: nisso eu acreditava, mas depois de ter estado com você, eu soube que não, que o que eu sentia por ela era outra coisa. Ângela diz que aconteceu o mesmo com ela em relação a Álvaro, só era uma ilusão, mas tudo isso já não importa. Samantha chora, diz a Álvaro que é Samantha Vega, e a ela ninguém deixa e dá uma bofetada nele. Samantha diz que Álvaro não vai deixá-la no ridículo e não vai se divorciar dela. Álvaro diz que legalmente ela não pode fazer isso e a única coisa que pode fazer é aceitar. Samantha diz que não vai aceitar isso nunca e começa a beber na boca da garrafa. Álvaro quer que ela pare de beber e tenta pegar a garrafa dela. Samantha não permite e a quebra na cabeça dele. Álvaro cai tonto, com a cabeça sangrando e reclamando de dor. Samantha o coloca na cama, diz que ele não vai a lugar nenhum e põe um remédio em sua boca. Ela diz: vamos ver se depois disso você vai poder se divorciar de mim. Leonardo diz a Ângela que ela sabe que ele está ali, se puder ajudá-la em algo antes dela ir embora. Clarinha diz a Dário que eles vão fazer aquilo hoje mesmo e para ele se lembrar que a vida não espera, que o amor é hoje e o momento é agora. Dário diz que isso é uma loucura, mas sim, hoje mesmo e que a ama. Júlio pede para Nélida dizer a Leonardo que precisa falar sobre algo muito importante com ele. Nélida diz que Leonardo não quer vê-lo, está muito ocupado e pede para ele voltar mais tarde. A ferida de Félix infeccionou e ele diz a Valdomiro que vai matar a Luz quando vê-la. Valdomiro diz que se ele não melhorar nas próximas horas, terá que levá-la a um hospital. Pablo tem uma recaída e Ed diz a Abel e Luz que é melhor falarem com Leonardo porque não está gostando nada do que está vendo. Depois de ter drogado Álvaro, Samantha diz que ele precisa se sentir amado, recordar o amor que eles sentem e abusa dele. Leonardo diz a Ângela que vai sentir muita falta dela e que nunca vai deixar de pensar nela. Ângela o agradece por entendê-la e vai saindo. De repente ela para, volta e dá um beijo apaixonado nele e depois vai embora. Geraldo conversa com Ramon, a testemunha de Adela, e o homem confirma para ele que escutou Fulgêncio confessar que matou Gabino. Ramon diz a Geraldo que em uma das suas bebedeiras, Fulgêncio confessou para ele o que fez e por quê, e que acha que não é a única pessoa para quem ele contou as suas canalices. Depois de olhar os exames de Salma, doutora Romano garante a ela e Leonardo que está tudo bem com a bebê. Salma continua fingindo estar depressiva. Pergunta se a médica tem certeza que pediu para ela fazer os exames certos, que sente que algo está mal e isso a deixa muito nervosa. Doutora Romano afirma que está tudo bem. Salma diz que a sua bebê sabe que não é desejada e por isso não quer nascer. Leonardo diz para ela não dizer bobagens. Cínica, Salma diz à médica que vai estar relaxada e tranquila quando Leonardo estiver com ela e a bebê, sem estar se preocupando com outras pessoas. Dário diz para a Ângela ficar tranquila, porque o bebê dela está reagindo muito bem. Depois, eles falam sobre Clarinha e Leonardo. Ângela diz que ele mudou muito desde que o conheceu, que é uma pessoa diferente. Dário diz que só quer proteger a Clarinha, fazê-la feliz e o que for melhor para ela. Ângela vai até o presídio e conta para a mãe que o seu filho está melhor. Valdomiro paga o morador da vila por ter deixado os presentes de Félix no quarto de Luz. Ele manda o homem se preparar, porque vão lhe pedir para fazer uns trabalhinhos para eles. O rapaz diz que não quer fazer mais nada, mas Valdomiro o ameaça e ele conta o que está acontecendo na vila e como o Pablo está. Ângela diz à mãe que quer que voltem a viver em Real do Mar quando ela ficar livre. Adela diz que fará o que ela disser.
Leonardo diz a Abel, Luz, Ed e Ângela que enquanto o rim de Pablo não estiver funcionando bem, a vida dele está em risco. Salma prepara uma armadilha para Leonardo. Ele chega em casa e acredita que ela está bebendo. Ele diz que ela não pode fazer isso, que está fazendo mal para beber. Salma diz que ele tem a culpa porque não faz caso delas. A nojenta chora e pede para ele ajudá-la porque ela sozinha não consegue. Leonardo cai no teatro dela, pede para ela ficar tranquila, a abraça e diz que está ali. Guigo, Ed e Oscar ficam sabendo que viram Estrelinha andando pelo parque pedindo dinheiro. Samantha e Mirti se encontram com Jerônimo e mandam ele se livrar de Ramon para impedir que a dela fique livre. Clarinha diz a Sebastião que não vai poder trabalhar com ele naquele dia e conta o que vai fazer com Dário. Sebastião diz que aquilo é loucura e pergunta se ela pensou bem. Clarinha diz que sim, que é o que quer e Dário já aceitou. Ela diz que não espera que Sebastião a entenda, só a respeite e sai. Álvaro acorda, se levanta muito tonto e chama por Samantha. Ela saiu deixando trancado no quarto. Geraldo diz a Ângela que já conseguiu a reunião com o secretário da saúde e ela tem que se preparar muito bem para mostrar o seu projeto. Ângela fica muito feliz, o agradece e diz que fará de tudo para conseguir. O inspetor Garcia avisa Leonardo que encontraram o corpo do inspetor Benjamin. Leonardo fica surpreso ao saber que alguém matou Benjamin e enterrou o corpo dele fora da cidade. Dalva abre a porta do quarto para Álvaro. Ele sai e liga para Samantha, dizendo que eles precisam conversar. Samantha diz que depois da deliciosa tarde que eles passaram, ela não esperava menos. Álvaro fica pasmo e Samantha diz, o que se sente ao ser utilizado, carinho? E eu vou te agradecer a vida toda se ficar grávida. Álvaro diz que ela está doente e que não vai ficar com ela. Samantha diz que ele vai ter que ficar, que lhe doeu muito que tenha lhe pedido o divórcio, mas isso não vai ficar assim e a Ângela vai lhe pagar. Sebastião procura Álvaro na mansão Vega, diz que Clarinha vai cometer uma loucura e só ele pode detê-la. Enquanto isso, Clarinha e Dário estão no cartório a ponto de se casarem. Quando o juiz pergunta se Dário aceita se casar com Clara, ele diz que não. Ele chora e diz a Clara que sente muito, mas não pode se casar com ela. Samantha encontra a Ângela no hospital, dá uma bofetada nela, a chama de desgraçada e diz que por culpa dela, o Álvaro lhe pediu o divórcio. Júlio invade a sala de Leonardo e diz que ele precisa escutá-lo. Com a insistência de Júlio, Leonardo pede para a secretária deixá-los a sós. Leonardo diz para Júlio dizer o que tem a dizer e deixá-lo em paz. Então, Júlio coloca a gravação de Mirtes para ele ouvir. Leonardo fica chocado e arrasado ao saber que é filho de Júlio e não de Sandro. Júlio jura a ele que não sabia de nada e diz que é pai dele, ainda que ele queira negar. Leonardo diz, meu pai se chama Sandro Santillana, ele é e sempre será meu pai, ele e ninguém mais, e manda Júlio ir embora. Desolada, Clara pergunta por que Dário não quer se casar com ela. Dário diz que a ama mais que a sua vida, não pode fazer isso com ela e pede perdão. Ângela devolve a bofetada em Samantha e diz que ela não vai colocar a mão em cima dela. Samantha parte para cima de Ângela e Nélida segura. Ângela diz a Samantha que a única culpa de Álvaro querer que se separem é dela mesma e de Álvaro, por todas as estupidezes que fazem. Furiosa, Samantha diz que Ângela vai precisar de ajuda quando acabar com ela. A chama de vadia e se afasta. Clara diz que Dário a machucou da pior forma. Dário jura que não era sua intenção, que morria de vontade de se casar com ela, mas não pôde. Dário diz que sabe que agora ela o odeia pelo que ele está fazendo, mas tem certeza que em alguns anos ela vai agradecê-lo por esse ato de amor. Ele diz que é como o personagem da novela dela, um vampiro que está lhe roubando a vida. Todas as etapas que ela merece viver e ele não quer isso, lhe roubar as oportunidades da sua juventude, porque ela pode ser feliz com alguém da sua idade. Clara diz que ele pensa igual aos outros, o agradece por romper a sua alma em 1000 pedaços e sai correndo. Álvaro e Sebastião a encontram. Ela abraça Álvaro chorando e diz que Dário zombou dela. Álvaro jura a Dário que vai matá-lo se ele voltar a se aproximar da sua filha e vai embora com ela. Dário fica arrasado. À noite, Álvaro vai até a casa de Ângela,
Conta o que Samantha fez com ele e que a filha ia se casar com Dário. Álvaro pede perdão a ela, mas diz que não tinha com quem falar, que Samantha está louca e a filha se trancou em um quarto da mansão Vega e não quer falar com ele. Ângela vê o ferimento na cabeça dele e diz que acha que a briga dele de Samantha foi porque ele pediu o divórcio. Álvaro fica tonto quando se levanta para ir embora. Ângela diz que ele precisa ser examinado e que vai levá-lo para o hospital. Álvaro a agradece e tenta abraçá-la, mas Ângela não permite, se afastando dele. Pablo tem uma crise e Luz, Ed e Guigo se desesperam. Leonardo mostra a gravação para a mãe. Mirtes nega tudo, diz que nada daquilo é certo e pergunta de onde ele tirou aquela gravação. Furioso, Leonardo diz que isso não importa, o que importa para ele é saber por que ela mentiu por tantos anos. Mirtes diz que fez o que tinha que fazer por ele. Leonardo diz que quer saber o que tem nessa carta, que a mãe fala na gravação e por que Samantha está com ela. Mirtes diz para ele não se meter nisso, que não é coisa dele. Leonardo a pressiona, perguntando se na carta tem a informação sobre a morte do pai dele, porque o inspetor Benjamin estava investigando e o que ela tem a ver com Aníbal Trevino. Flávia diz que Álvaro tem uma leve fissura no crânio, é possível que tenha uma inflamação no cérebro e pede para ele fazer uma tomografia. Flávia diz que Álvaro não pode dormir por enquanto e precisa ser vigiado. Ângela se compromete a ficar de olho nele. Mirtes diz a Leonardo que já disse que Aníbal era fotógrafo da sua galeria e ela não tinha ideia dos negócios sujos dele. Leonardo volta a perguntar por que a mãe estava com Aníbal no seu apartamento na noite em que seu pai morreu. Mirtes diz que vai lhe dizer a verdade, que Aníbal foi acompanhá-la para falar com o pai dele. Mirtes diz que Sandro ficava muito violento quando bebia e batia nela, e por medo de que ele a machucasse, ela pediu para Aníbal acompanhá-la, porque ela precisava pressionar o pai dele a lhe dar dinheiro. Mas o encontrou tão bêbado que preferiu ir embora e isso é tudo. Mirtes diz que é culpada por odiar o pai dele pelo que ele fez, mas seria incapaz de fazer mal a alguém. Nélida liga para Leonardo informando que Pablo não está bem. Leonardo diz à mãe que precisa ir ao hospital, mas aquela conversa não terminou e vai embora. Mirtes fica apavorada, sem saber o que fazer. Valdomiro diz a Félix que a febre dele parece estar baixando, ainda que esteja alta, e ele tem muita sorte. Félix diz que não é sorte, é que o diabo nunca abandona os seus acólitos. Leonardo estabiliza Pablo, mas diz à Luz que a função renal dele está comprometida. Álvaro se aproxima de Dário e diz que agora sim ele vai lhe pagar, que fez mal à filha dele. Dário diz que Clarinha é o que ele mais ama na vida e precisamente por isso não pôde se casar com ela. Álvaro diz que nunca viu Clarinha sofrer assim e que não acredita nele porque ele brincou com ela. Dário diz para Álvaro lhe fazer o favor completo e lhe matar, porque depois do que aconteceu hoje, não lhe resta vontade de viver. Álvaro diz que é bom que ele esteja falando a verdade, porque senão vai voltar ali e cumprirá o seu desejo de morte. Félix manda mensagens para Luz, ameaçando a ela e Pablo. Luz fica amedrontada. Leonardo conta para Ângela, que é filho de Júlio, e diz que está muito preocupado com a conexão que a mãe possa ter com a morte do seu pai e com a do inspetor Benjamin. Ângela fica surpresa ao saber que Benjamin está morto e pergunta quem o mataria e por quê. Leonardo diz que o que sabe é que Benjamin estava investigando a morte do seu pai e está confuso, pois a mãe lhe dá uma versão dos fatos e ele já não sabe no que acreditar. Ângela o abraça, diz que está ali e sempre estará para ele. Acompanhada por Geraldo, Ângela apresenta o seu projeto ao secretário da Saúde para abrir a clínica em Real do Mar. Leonardo invade a sala de Samantha e exige que ela lhe mostre a carta da sua mãe. Samantha diz que não sabe do que ele está falando. Leonardo ameaça entregar para a polícia a gravação que Júlio fez delas duas. Samantha não se importa e diz que se tem mesmo essa gravação, não a prejudica em nada. A única que será prejudicada é a mãe dele. Ela diz para ele pensar, pois estão falando da mulher que deu a vida a ele e pergunta se ele, o filho modelo, faria algo assim à sua mãe. Leonardo diz, talvez não, porque isso me converteria na porcaria de pessoa que você é, por tudo que fez ao seu pai, com a diferença de que ele não merece. Samantha pergunta se ele terminou. Leonardo diz que por hora sim, mas que aquilo acaba de começar para ela.
Leonardo sai e Samantha liga para Mirtes, reclamando por ele ter ido falar com ela sobre a carta. Ela diz que Leonardo disse que o tal Júlio tem uma gravação delas. Elias explica para Ângela e Geraldo que a secretaria coloca 50% à disposição dela para abrir a clínica e os outros 50% ela deve conseguir, que deve partir de uma fundação. Irritado, Álvaro diz a Samantha que graças a ela tem uma fissura no crânio e um cérebro inflamado. Ele diz que já não vai continuar suportando nada dela e manda ela rogar a Deus para não ficar grávida, porque ele vai fazer até o impossível para comprovar que aquele filho não é dele, pois não é o estúpido que ela pensa. Álvaro jura a Samantha que não responderá por si mesmo se ela voltar a agredir a Ângela. Mirtes vai procurar Júlio no consultório de Flávia. Flávia diz que Júlio foi buscar uns exames, mas já lhe contou como eles se conheceram e que Sandro foi um cavalheiro, pois nunca lhe disse de onde atirou. Flávia diz que ela não é nada mais que uma meretriz, que cobrava e continua cobrando por noite. Mirtes fica furiosa com as verdades que ouve e tenta dar uma bofetada em Flávia, mas ela não permite, e nesse instante, Júlio entra no consultório. Mirtes diz que Júlio é pouco homem e pergunta como ele se atreve a falar do passado dela. Júlio diz que ela escondeu dele que Leonardo é seu filho. Mirtes diz que eles precisam conversar, mas não na frente daquela mulher. Júlio diz que não tem nada para falar com ela e isso é apenas o começo da sua vingança. Mirtes chama ele de imbecil, diz que ele vai lhe pagar e sai da sala de Flávia. Flávia fica surpresa ao saber que Leonardo é filho de Júlio. Clarinha diz a Sebastião que vai ficar na casa da Cândida, não ficará na mansão Vega nem um minuto a mais e o chama de fofoqueiro por ter contado os seus planos para Álvaro. Sebastião diz que fez isso porque gosta dela e não queria que ela se machucasse. Clarinha diz que Dário lhe disse o mesmo e manda ele ficar longe dela. Ela diz que ele não é seu amigo, é um traidor e quer os seus desenhos de volta. Geraldo comenta com Mirtes sobre a visita dele de Ângela ao secretário da Saúde. Diz que ele só financia a metade e ela precisa conseguir os outros 50% em doações. Mirtes diz que por causa da galeria conhece muitas pessoas que têm dinheiro, talvez possam doar, e pergunta se Geraldo quer que ela o ajude com isso. Geraldo diz que sim e a agradece. Ed encontra Estrelinha. Ela está mal e ele a leva às pressas para o hospital. Mirtes conversa com Salma sobre o que Ângela precisa para abrir a clínica. Ela diz que sabe muito bem como as fundações funcionam e pode encontrar a forma de enganar Ângela, arruiná-la para sempre. Salma diz que pode ajudá-la nisso e esse pode ser o início do fim de Ângela. Nestor aconselha Álvaro a denunciar Samantha pela agressão que sofreu. Ele diz que se aquilo chegar a juízo, eles podem ganhar alguns benefícios econômicos. Álvaro diz que o advogado tem toda a razão e manda ele preparar a denúncia. Leonardo informa a Luz e a Abel que Pablo terá que receber um transplante de rim o quanto antes ou poderá morrer. Salma procura Ângela e diz que foi lhe oferecer 20 milhões para ela abrir a sua clínica, mas em troca quer que ela vá embora para sempre, para Real do Mar. Ângela pergunta se Salma está louca, se está querendo comprá-la. Salma diz que está oferecendo algo que ela precisa. Ângela diz, você é tonta ou o quê? Se atreve a me oferecer algo assim depois do que fez a Leonardo? Salma diz que dessa vez é muito diferente, que está lhe oferecendo dinheiro para que ela realize o seu sonho. Ângela diz que não vai construir a sua clínica com o dinheiro sujo dela. Salma diz que não é dinheiro sujo, que o pai deixou para ela e ele era um homem muito honesto. Ângela diz que esse não é o ponto, que esse dinheiro está podre porque vem dela e porque pretende usá-lo mais uma vez para comprar o amor do Leonardo, mas nunca vai conseguir por valor nenhum. Ângela diz que se Salma pensa que ela vai construir a sua clínica com o dinheiro dela, está muito mal da cabeça. Luz e Abel vão fazer os exames para saberem se podem doar o rim para Pablo. Samantha manda o seu advogado executar o processo do contrato pré-matrimonial contra Álvaro. Ela diz que tem certeza de que quando Álvaro ver que vai ficar na rua, sem nenhum centavo, voltará atrás, porque jamais aceitará ser pobre de novo. Samantha diz que em pouco tempo terá Álvaro de novo comendo nas suas mãos. Dário diz a Ed que Estrelinha está com pneumonia e se agravou por ela ter HIV. Ed fica aflito e diz que não quer perdê-la. Ângela diz a Leonardo que Dário lhe disse que o seu bebê está muito melhor e se continuar assim, poderá lhe dar alta em alguns dias.
Depois ela fala para ele sobre a clínica. Muito animada, ela diz que conta com 50% do governo para abrir a clínica e que os outros 50% terá que conseguir. Leonardo diz que fica muito feliz e que ela não sabe como ele gostaria de fazer parte desse sonho. Salma diz a Álvaro que a ideia dele de ter a mandado para o Dr. Azevedo foi muito boa. Ele alterou os resultados dos exames dela. Ela está completamente deprimida e agora é uma pobre vítima. Álvaro diz que com o dinheiro que pagou para o médico, como ele não iria fazer isso? Salma diz que agora sim, Leonardo vai parar de suspeitar que ela está fingindo. Álvaro diz que precisa que ela o apoie mais para separar Leonardo da Ângela. Salma pergunta o que ele quer que ela faça mais, porque até ofereceu 20 milhões para a Ângela abrir a sua maldita clínica e ela rejeitou. Leonardo pede a ajuda do inspetor Garcia para conseguir uma ordem para recuperar a carta da mãe, que Samantha tem em seu poder. Leonardo diz ao inspetor que talvez haja nessa carta alguma pista sobre a morte do pai dele e mostra a gravação que Júlio fez da mãe e de Samantha. Garcia diz que vai falar com o juiz para ver se consegue uma ordem. Ed chama o advogado da assistência social no hospital e diz aos amigos que se querem adotar a Estrelinha, tem que ser conforme a lei. Álvaro tenta convencer Ângela a aceitar o dinheiro que Salma ofereceu para ela. Ângela pergunta como ele pensa que ela pode aceitar o dinheiro dessa mulher. Álvaro diz que ela está sendo egoísta e que por seu orgulho não se dá conta de quantas pessoas pode ajudar se aceitar o dinheiro da Salma. Ele diz, Ângela, essa clínica pode se tornar uma realidade dentro de muito pouco tempo. Álvaro pergunta se Ângela tem ideia de quantas vidas se perderão se ela continuar esperando reunir todo o dinheiro para construir a clínica e pede que, por favor, ela pense. Jerônimo deve dinheiro para Félix e Valdomiro o leva para que o pague. Félix diz que ele anda muito pontual com seus pagamentos e pergunta em que negócios ele anda metido. Jerônimo diz que tem um negócio que está lhe dando muito dinheiro e se chama Samantha Vega. Jerônimo diz a Félix que Samantha é capaz de fazer coisas que nem se imagina, que por isso foi lhe contar algo, mas pede para ele prometer que aquilo ficará entre eles. Luz e Guigo rezam para que ela ou Abel sejam compatíveis para doar o rim para Pablo. Jerônimo diz a Félix que Samantha lhe pediu algo que ele não se atreve a fazer e conta que ela quer que ele desapareça como uma pessoa. Félix pergunta quanto Samantha está disposta a pagar por isso. Jerônimo diz que Samantha tem muitos milhões e não vai se importar em pagar muito. Nancy e Geraldo combinam com Ramon de pegá-lo no dia seguinte para que ele vá testemunhar a favor de Adela. Ângela está conversando com Leonardo sobre o estado de Estrelinha. Salma se aproxima deles e faz um escândalo, dizendo que Ângela continua empenhada a tirar o seu marido. A nojenta finge se sentir mal e diz que a Leonardo não importa com o que aconteça com a filha dele e a ela. Salma finge ficar tonta e diz que Leonardo tem a culpa de tudo, pois não respeita nada, nem a filha e nem a ela que está doente. No dia seguinte, pela manhã, Samantha está apagada. Mirtz entra no quarto dela e começa a procurar pela carta. Dalva entra e Mirtz disfarça, dizendo que foi ver como Samantha estava. Álvaro diz a Clarinha que vai se separar da Samantha e vai encontrar um lugar onde eles possam viver juntos. Clarinha diz que não quer viver nem com ele nem com Dário, pois está muito decepcionada com os dois. Álvaro diz que nunca vai permitir que ela fique com Dário. Clarinha diz a Álvaro que o odeia, que ele é o ser mais desprezível que ela conhece e não quer voltar a falar com ele nunca mais. Muito bem, Clarinha, esse Álvaro é isso mesmo, lixo, porcaria de homem, bicho nojento, escroto, infeliz, maldito. Geraldo diz a Ângela que vai criar uma nova fundação para arrecadar fundos para a clínica dela em Real do Mar. Geraldo diz que Mirtz vai ajudá-lo. Ângela não gosta muito de saber que Mirtz vai ajudar, mas diz a Geraldo que confia nele. Salma diz a Mirtz que fez um drama no corredor do hospital, mas nem com isso consegue com que Leonardo se afaste da idiota da Ângela. Mirtz diz que não pode acreditar que Ângela rejeitou o dinheiro dela. Salma diz que assim devia acontecer, porque quando Ângela não conseguir nada, ela será a sua única opção. E aí, graças à fundação dela, elas vão cavar o seu túmulo. Dário diz a Ângela que Josué continua melhorando e possivelmente darão alta para ele amanhã. Ângela vibra de felicidade com a notícia.
Garcia chega à mansão e apresenta a Samantha uma ordem para revistar a casa. Ângela diz a Nélida que precisa levar uma receita para a psiquiatria. Nélida entrega o documento para ela e diz que só precisa da assinatura do Dr. Azevedo. Ângela diz a Nélida que o documento está assinado por Álvaro e pergunta se é normal. Nélida fica surpresa, diz a Ângela que vai investigar o que está acontecendo e depois avisa ela. Ângela sai. Nélida liga na psiquiatria, diz que tem algumas receitas e exames autorizados pelo senhor Álvaro Villa-Lobos para a Salma e ali também tem o nome do Dr. Azevedo. Nélida descobre que os exames de Salma foram feitos de maneira externa. Geraldo e Nancy estão chegando para pegar Ramon. Nesse momento, Félix passa em um carro e acerta um tiro nele. Geraldo sai do carro e tenta ajudá-lo. Ao saber que seu estado é grave, Pablo pergunta se Lu se casaria com ele ali no hospital. Samantha pergunta o que o inspetor está procurando. Garcia diz que provas, mas precisamente uma carta que está no poder dela. Samantha se recusa a abrir o cofre e Garcia diz que então terá que abri-lo à força. Mirtes fica muito assustada. Nélida diz a Ângela que a mulher do Dr. Santillana está o chantageando de forma horrível com essa história de depressão, pois tudo é uma invenção dela. Surpresa, Ângela pergunta se Álvaro tem algo a ver com isso. Nélida diz que sim, que os exames que Salma fez foram feitos por fora e validados por Álvaro, igual aos remédios que receitaram para ela. Nélida diz que aqueles resultados são falsos, ela mesma viu, que vai contar tudo para Leonardo. Mas antes precisa falar com Luz e Abel. Sem saída, Samantha abre o cofre para o inspetor, mas ele não encontra a carta lá dentro. Samantha diz que não tem a menor ideia de qual carta ele está falando e exige que ele vá embora da casa dela. Garcia diz que tem uma ordem, aquela casa é muito grande e ainda falta muito lugar onde procurar. Samantha então diz a Garcia que tinha essa carta, mas a queimou. Garcia diz que não acredita e vão continuar procurando. Mirtes fica nervosíssima. Luz diz a Pablo que vai conseguir o juiz para casá-los ali. Nélida diz a Abel que ele é compatível e pode doar o rim para Pablo. Abel comemora. Geraldo e Nancy ajudam Ramon enquanto esperam pela ambulância. Nélida mostra para Leonardo as provas de que Salma está mentindo sobre a sua depressão. Furioso, Leonardo diz que Ângela tinha razão. Salma estava o fazendo de imbecil o tempo todo, mas isso não vai ficar assim. Os policiais reviram a casa de Samantha, mas não encontram nada. Mirtes pergunta se é verdade que ela queimou a carta. Irônica, Samantha manda ela adivinhar o que fez com a carta. Geraldo conta para Ângela o que aconteceu com Ramon e diz que ele está internado ali no hospital. Ângela, Nancy e Geraldo suspeitam de que Samantha mandou silenciar Ramon para prejudicar dela. Nancy diz que vai ver se consegue com que o juiz ouça o testemunho de Ramon ali. Para proteger a testemunha, Geraldo diz que vai se encarregar de que tirem o nome dele dos registros do hospital e reforçar a segurança também. Furioso, Leonardo diz a Álvaro que aquela é a última vez que ele apronta com ele, porque não vai suportar que ele continue estragando a sua vida. Leonardo diz que o que Álvaro fez para ajudar Salma a fingir a sua depressão se chama fraude. Cínico, Álvaro admite que fez tudo e manda Leonardo ir embora com a sua mulher e deixá-lo em paz com Ângela. Leonardo diz: "Você é um maldito, se uniu a Salma para poder me enganar", e dá uma porrada nele. Rato imundo, Álvaro pergunta por que Leonardo não se dá conta de que já perdeu, que tem a sua mulher grávida e Ângela e ele têm um filho. Leonardo diz que ele está errado, que não ganhou nem contou as suas mentiras e jura que isso não vai ficar assim. Abel tem febre e Ângela insiste para ele fazer alguns exames, pois se estiver doente, não poderá fazer o transplante. Leonardo chega em casa muito nervoso. Diz a Salma que é um imbecil por ter caído no conto dela da depressão, mas tudo já se acabou. Tudo aquilo é mentira, o maldito do Álvaro já lhe disse. Salma diz que pode explicar e que fez tudo por amor. Leonardo diz: "Você fez tudo porque é uma trapaceira, porque é uma egoísta, uma péssima mulher, e não sabe o quanto eu lamento que a minha filha te tenha como mãe." Salma diz: "Não me diga isso, Léo." Ele continua: "Com você tudo são mentiras. Quando voltamos você saiu com o conto do ciclista, e agora sai com isso?" "Mas acabou, nós vamos nos separar."
você continua sendo a mesma mentirosa de sempre. Leonardo sai de casa e Salma fica chorando. Chupa sua vaca, sua falsa nojenta ordinária. Geraldo diz a Salma e Álvaro que é uma verdadeira vergonha ter pessoas como eles trabalhando naquele hospital. Geraldo diz que por isso vai levantar uma segunda reclamação contra Álvaro, que não pode expulsá-lo, mas ele não sabe como ele deseja que ele cometa um novo erro para levantar uma terceira reclamação e assim tirá-lo do seu cargo, por mais que seja acionista. Salma diz a Geraldo que fez tudo aquilo por causa da Ângela. Geraldo manda ela deixar a Ângela em paz e a expulsa do hospital. Salma se desespera e diz que vai reprovar o semestre. Geraldo diz que sente muito, mas cada ato tem as suas consequências. Sebastião faz Clarinha ir até o parque para que Dário converse com ela. Dário diz a Clarinha que lhe dá muita tristeza por ter a machucado e ainda que eles não possam ser um casal, o encantaria que fossem amigos. Clarinha pergunta por que ele lhe trouxe de volta à vida, se pensava em matá-la. Dário diz que isso é uma interpretação dela, que ela está idealizando e ele não a merece. Leonardo diz a Ângela que vai se separar de Salma, que vai se responsabilizar pela filha, mas não quer voltar a vê-la em sua vida. Ângela pede para ele ficar tranquilo e volta a dizer que sempre vai estar com ele. Dário diz que Clarinha encheu a sua vida de cor, que depois dela jamais voltará a ser o mesmo de antes e jura que nunca quis machucá-la. Clarinha diz que não pode perdoá-lo. Ele diz que foi somente por amor que fez tudo o que fez e vai embora. Estrelinha acorda. Ed diz que desde que souberam que ela havia fugido, não pararam até encontrá-la e ela é o melhor presente que a vida lhe deu. Salma diz a Samantha que Leonardo descobriu que a sua depressão era mentira. O pai dela a despediu e pergunta o que vai fazer. Samantha liga na faculdade para ajudá-la. Sebastião vai atrás de Dário no hospital e manda ele deixar Clarinha em paz. Dário diz que deixou Clarinha ir porque a ama, porque ela mudou a vida dele e não pode pensar só nele. Sebastião pergunta se ele não pensa em procurar Clarinha. Dário diz que não, porque Clarinha merece ter outro namorado, outras oportunidades e se ela for feliz, ele também vai ser feliz. Sebastião diz que acha que se enganou com ele. Samantha diz ao pai que Salma vai ficar no hospital, que já falou na universidade, não vão expulsá-la por um simples mal-entendido e ela vai continuar fazendo o trabalho administrativo ali. Geraldo diz a Samantha, você se cerca das piores pessoas, por isso está como está. Félix acredita que conseguiu matar Ramon e comemora com Valdomiro. Félix diz que vai tirar Jerônimo da jogada, pois acha que trabalhar com a tal Samantha Vega será um bom negócio. Geraldo conta para Adela o que aconteceu com Ramon. Diz que Nancy e ele já declararam o que viram e iniciaram uma investigação. Adela pergunta o que vai acontecer agora. Geraldo diz que Nancy conseguiu com que adiassem a audiência por algumas semanas e eles terão que ter paciência. Adela pergunta quem pode ter atentado contra a vida de um homem simples como Ramon. Geraldo diz que é alguém que não quer vê-la livre e com muita tristeza revela que acha que é a filha que está por trás de tudo isso. Jerônimo diz a Samantha que já investigou e Ramon não está no Hospital Vega. Ele diz que com certeza Ramon se assustou, desistiu de declarar e foi embora. Jerônimo diz a Samantha que não é assassino e revela que pediu para Félix, o marido de Luz, se livrar da testemunha. Samantha diz que ele é um estúpido e agora outra pessoa sabe que ela está por trás de tudo isso. Leonardo diz que Abel está com uma forte infecção intestinal e por isso não poderão fazer o transplante amanhã e terão que esperar mais ou menos 15 dias até que ele fique bom. Enquanto isso, Pablo terá que fazer hemodiálise. Josué recebe alta e Ângela chora ao ter o filho nos braços. Leonardo observa Ângela e Álvaro muito próximos e felizes com o filho. Sebastião entrega os desenhos de Clarinha e diz que foi falar com Dário. Irritada, Clarinha pergunta por que ele se mete na vida dela. Sebastião diz que é seu amigo, que ficou incomodado com o que Dário fez a ela, mas depois que conversou com ele, acredita que Dário teve razão para não ter se casado com ela. Sebastião diz que Dário, um homem mais velho, renunciou a ela para que ela não perdesse a sua vida, que ele também está sofrendo e se vê que a ama. Clarinha diz que não acredita em nada daquele mentiroso, que Dário quebrou seu coração e ela não quer saber nada dele.
Adela consola Geraldo por tudo que ele está sofrendo com Samantha. Geraldo diz que no dia em que ela ficar livre, ele quer beijá-la e abraçá-la todo dia, sem aquela maldita restrição de não se tocarem. Adela diz que é o que ela mais deseja também. Luz e Pablo se casam no hospital. Ela joga o buquê e Ângela o pega. Vão se passar algumas semanas. Salma diz a Mirtes que Leonardo não voltou para o apartamento, que o tem visto muito próximo de Ângela. Finalmente, aquela desgraçada o tirou dela. Mirtes diz que com ela, Leonardo não quer falar de outra coisa a não ser que ela lhe explique sobre o seu verdadeiro pai. Mirtes diz que com o plano que elas têm, logo vão separar Leonardo de Ângela. A fundação já está funcionando e elas podem começar a operar.